esse estilo seu de empreender, ou seu filho empreendedor, teu time empreendedor, ele não veio do nada, né? Porque você teve um pai que foi empreendedor também, né? Verdade. Você Vou quer chorar, cara. Eu acho que é legal, se você permitir a gente contar um pouco sobre isso também, porque teu pai empreendeu, né? E você, eu acho que deve ter muitas raízes disso, né, Cleiton? Cara, agora foi de surpresa. Cara, meu pai... Olá, seja muito bem-vindo ao Ney Talk Empresarial, o talk que mostra a sua empresa ao mundo. E hoje nós vamos conhecer a história de um empreendedor visionário que transformou a paixão pelos móveis planejados em uma história de 18 anos de sucesso e liderança de mercado. E para isso, viemos na cidade de Londrina, Paraná, conhecer a fábrica de móveis planejados da Casa Show do meu grande amigo Cleiton de Souza. Vamos lá comigo conhecer essa história? Fala, Cleiton! Seu Ney, seja muito bem-vindo ao nosso showroom de fábrica aqui. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por Uma honra receber te a gente aqui, tá? A honra é minha. A gente veio aqui conhecer um pouquinho dessa fábrica maravilhosa e de repente a gente chega aqui e tem um showroom lindo, cara, incrível. Dá vontade de morar aqui dentro dele. Dá mesmo, né? Não, e o objetivo mesmo do showroom é para quem está distante da loja, não pode vir ou quer conhecer a nossa fábrica, tem também aqui algum produto para que possa ver, né? E aí a gente montou um showroom aqui, que aí a gente chama mesmo de showroom de fábrica, que ele é exclusivamente para as pessoas que vêm visitar a fábrica. Legal, então a gente vai mostrar um pouquinho a fábrica depois e a gente poderia mostrar esse espaço aqui um pouquinho, os diferenciais, por exemplo, que vocês têm na hora de confeccionar e fazer, né, os móveis de vocês. Pode ser? Pode Você ser, apresenta sim. para nós, Cleiton? Vamos lá. Primeiro, assim, bem na entrada aqui, na hora que nós chegamos, nós estamos aqui primeiro numa cozinha, né, que era montada, ela tem uma bancada de ilha, aqui para refeição, né, as pessoas têm uma casa um pouco maior, que consegue reunir a família na própria cozinha, as pessoas que gostam de cozinhar para os amigos, né? Então esse é um projeto nesse estilo. Temos aqui então toda a linha de projetos com o que a gente tem de moderno aqui, né? Com puxador cava feito na própria madeira. A gente tem divisor de talheres aqui, ó, super bacana, que ele é feito sob medida, né? Já vem com alguns acessórios, lugar para colocar a faca direitinho aqui. E o divisor padrão, temos também toda a linha com a porta de vidro, onde a gente consegue colocar um LED ali para dar esse efeito, né? Porta em alumínio que é feito com a empresa parceira nossa, tá? Que é a Roma Glass. Trabalhamos colocando LED, pode ter uma cuba especial, uma cuba comum e várias ferragens mesmo de qualidade, as melhores do mercado, aí a gente trabalha. Aqui a gente falou da cozinha, né? Tem um espaço aqui com geladeira. E continuando aqui no showroom, nós temos esse dormitório aqui que a gente montou, com um detalhamento aqui diferente no estilo, né, do ripado com iluminação interna. Dormitório aqui com porta de correr com vidro reflecta. Do outro lado ali nós temos um dormitório que
A gente está para trocar ele porque é algo que usou bastante, mas está parando de usar, que ele é todo vazado, né? Todo em vidro, mas é algo que a gente consegue atender também. Ô Cleiton, uma curiosidade. Sim. Aqui é a fábrica. E por que tem um showroom tão lindo como esse aqui? Qual que é o objetivo dele? Como eu falei no início, né, o objetivo desse showroom é para que as pessoas que venham conhecer nossa fábrica também possam ver o produto final que a gente entrega. E os projetos aqui são projetos totalmente diferentes do que a gente tem no nosso showroom, que é a loja mesmo para atendimento. Então, a gente consegue mostrar para o cliente estilos diferentes de projetos, né? E aqui tem esse espaço um pouco diferente, porque nesse espaço que a gente fez aqui, nós não fizemos mesas de atendimento, como tem no showroom lá em Maringá. Aqui é exclusivamente para mostrar o móvel. Além das parcerias, né, com porta de vidro que a gente falou, temos também o produto em laca, né? Aqui, uma laca cintilante, né? Tem a laca fosca, a cor que quiser é feita essa laca. Okay? Painéis também no MDF. E aí a gente pode trabalhar ele junto, pode trabalhar um único material, mas o projeto sendo bem feito, você pode misturar materiais que ele sempre vai ficar bacana. Aí você acaba brincando um pouquinho com essa diversidade de material. Exatamente, exatamente. Nessa outra parte a gente tem uma sala montada, conjugada com uma cozinha. Inspiração desse ambiente foi um apartamento que é uma planta que está mais comum agora em São Paulo, né? Os estúdios, apartamentos menores, cada vez mais caro o metro quadrado, a otimização de espaço precisa ser melhorada. Então, uma sala aqui em conjunto com uma cozinha, né? Então temos aqui um painel, que é uma tendência agora também, esse estilo de ripado ele mais largo e assimétrico, tá? Então a gente trabalhou isso já aqui também. Embaixo assim bem clean, né? Puxadores bem discretos, com cor mais sóbria. Na parte da cozinha aqui, temos alguns diferenciais que trabalhamos com ferragens de primeira linha, né? Por exemplo, aqui, esse sistema que é o sistema Aventus. Né? Cleiton, vou fazer uma pergunta. A gente está falando de móveis de alto padrão, certo? E o que caracteriza um imóvel de alto padrão? O que tem nele de diferente que outros móveis não têm para essa classificação, por exemplo? Além da atenção nos detalhes, né, do acabamento, no toque ali que a gente tem, essa situação de ferragens, materiais específicos diferenciam um produto de alto padrão de um produto padrão, né, mais básico, tá? Não significa que o MDF é outro, que ele tem mais qualidade ou não do que o MDF que é feito num outro local. O que vai diferenciar é todo o projeto que é colocado, né, de que forma esse material é utilizado e principalmente um acabamento em laca, um acabamento em vidro com alumínio e essas ferragens que a gente está falando, né, aquele divisor de talheres que eu falei antes, sistemas de abertura de porta. Isso diferencia realmente um produto básico de um produto plus. E aí a gente está falando também de durabilidade ser maior e de agregar valor no imóvel. Isso, com relação à durabilidade, as ferragens a gente pode falar isso sim. Perfeito. Com relação ao MDF é a mesma coisa. Usando direitinho, todos vão durar a mesma coisa, porque a gente tem essa opção, né, de trabalhar com outro padrão. Temos também muitos clientes que são investidores. E aí esses clientes querem um móvel um pouco mais barato para colocar para os seus inquilinos, porém um móvel que precisa durabilidade, porque várias pessoas não estão usando, né? Então ele não pode perder qualidade, ele pode baixar o custo, mas não pode perder qualidade. Então temos esse sistema que normalmente é para casa do investidor, para casa dele mesmo, né? Que aí é um sistema mais robusto, diferenciado, né? Que chama atenção realmente. Esse é um sistema também que é novidade no mercado, tá? É um sistema diferente do sistema comum e esse também é uma outra opção, cada um na sua faixa de preço. Da direita para a esquerda a gente vai aumentando o valor. Perfeito. E eu não tenho montado aqui, né, nesse showroom, o pistão a gás, que é o mais utilizado. Diferença do pistão a gás para esses sistemas, né? Esses sistemas, na hora que eu solto a porta aqui, ela não bate, nenhum deles. Esse aqui, ó, a gente pode soltar que ele vai trabalhar sozinho. Esse outro, além de abrir as duas portas ao mesmo tempo, aonde eu parar aqui, ele segura. Então, eu abro o quanto eu preciso, e a hora que eu quiser fechar, eu solto
e ele segura ali. Então, na hora de fazer o projeto, você vai conseguir personalizar de acordo com a necessidade ou que o investidor ou que a ou o pessoa cliente vai quer querer. fazer, o padrão que ela quer, eu vou Aham. conseguir atender. Como somos fábrica, eu consigo atender do investidor para colocar o imóvel para aluguel até a casa dele no condomínio fechado com o móvel que eu produzo, Personalizando todos os projetos. mudando ferragens, mudando a cor da chapa que a gente usa, o estilo do projeto, Aham. colocando ou não laca, porta de vidro ou não. Esses são os detalhes que vão mudar o custo final do projeto. E é legal ele falar sobre isso, porque às vezes você tá olhando e fala assim, nossa, então ele só atende alto padrão e não vou conseguir comprar algo lá e só quero investir no Airbnb, por exemplo. Não, você pode vir fazer teu projeto que você vai encontrar algo que se adequa à necessidade dele. Exatamente, como eu falei antes, né? Por eu mesmo produzir, eu atendo todos os públicos. Eu atendo do cliente que está fazendo um imóvel ali que ele vai ficar pouco tempo, o cliente que tem o imóvel para investimento e o cliente que quer fazer a casa dos sonhos e deixar lá para sempre. Top! Cleito, vamos bater um papo agora? Fazer um nosso talk? Opa, bora começar, né? Bora começar. Por enquanto Já a gente só olhei jogou aqui, conversa fora. Gostei do que eu vi. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do Cleito, desse empresário que está por trás de todo esse movimento aqui. Bora lá? Sem muitas expectativas. Toda empresa de sucesso tem uma história de sucesso. E toda história de sucesso deve ser contada por alguém que caminhou a jornada. E assim como eu acredito que você também gosta de conhecer as histórias dos empresários que fazem a diferença, principalmente no país onde a gente mora. E como vocês viram, a gente estava caminhando agora há pouco aqui pela fábrica da Casa Show. E nós vamos conversar com o Cleito, conhecer um pouquinho mais sobre a história dele, de onde que ele veio. Eu sei que ele é um paulista, veio de São Paulo, nasceu em São Paulo. Sim. E aí, a jornada profissional te trouxe para o Paraná, né, Cleiton? Foi. Como que foi essa história de nascer em São Paulo, ser paulista, e a vida profissional trazer você para o Paraná? Tentando resumir, né? Porque já são quase 50 anos de vida, né? Não parece, mas a gente já está nessa faixa etária. Como que eu comecei a trabalhar com móveis planejados, né? Eu tenho uma formação técnica, né? O colegial, e eu sou formado projetista mecânico. Não tem nada a ver com marcenaria, mas me ajudou a entrar no segmento. De que forma? Quando eu comecei a faculdade, no primeiro ano de faculdade, precisava trabalhar para pagar a mensalidade e tudo mais. E no mural da faculdade tinha um anúncio de emprego pedindo alguém com experiência em desenho. E eu falei, poxa, passei 4 anos fazendo desenho, né, que era o colégio técnico, e fui para essa entrevista nessa vaga de emprego. Cheguei lá, era uma marcenaria. Eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Foi a primeira oportunidade que apareceu. E eles precisavam de um desenhista, fui contratado. Mesmo sendo de um segmento diferente, eu tinha o conhecimento do desenho técnico e por isso eu comecei. Nessa marcenaria eu entrei como desenhista, depois de um tempo eu passei para projetista e aí passei para vendedor. E de vendedor eu não saí mais da profissão, né? Durante muitos anos eu fui fazendo vários cursos de vendas porque eu não tinha essa especialização, mas eu vi que era onde eu conseguia ganhar dinheiro. Infelizmente não consegui concluir a faculdade por causa de horários, do trabalho e tudo mais. Fiz só 1 ano de faculdade, mas esse 1 ano foi o que me trouxe prosseguimento, né? De uma forma ali meio inusitada, mas foi o que aconteceu. E aí venho trabalhando com vendas, né, nesse período e aprendendo cada vez mais, fazendo cursos de vendas, né, assistindo a palestras e várias coisas, porque já que eu não podia me especializar numa faculdade, eu me especializei exatamente naquilo que eu precisava, focado em vendas. Uhum. E passei, depois de vendedor, para líder de loja, supervisor e gerente de loja. E quando eu era gerente de loja, já foi o período que eu já estava com 30 anos de idade, né? Já era casado, casei com 27 anos. E nessa data eu recebi proposta para gerenciar uma loja no interior. Eu nascido e criado na capital de São Paulo, nunca tinha saído de lá para nada e eu achei que era uma boa oportunidade, mesmo sem saber para onde eu ia, sem conhecer a cidade, eu aceitei e vim parar, sim, no Paraná, para gerenciar uma loja na cidade de Londrina. Fiquei por 6 meses na cidade de Londrina,
E não foi porque eu não quis ficar ou porque me tiraram disso. Deu tão certo a loja, né? No ritmo que a gente tem em São Paulo, é um pouquinho diferente do interior. A loja deu tão certo que quem me trouxe para Londrina, no Paraná, me ofereceu mudar novamente de cidade para montar uma nova loja. E aí, nessa segunda oportunidade e situação de mudança, né, novamente, eu mudei para Maringá e morei por 11 meses em Londrina, no tempo total, e aí abrimos a loja em Maringá já como sócio do meu ex-patrão. Entendi. Patrão esse que é amigo, né, hoje sócio, foi meu padrinho de casamento, então a gente tem uma relação antiga aí. Tem uma história junto. Tem uma história aí, exatamente. Então ele é um sócio investidor e eu sempre ali nas vendas, né, tocando a loja realmente. Para quem te conhece no dia a dia, que a gente acaba convivendo junto, esse estilo seu de empreender, ou seu filho empreendedor, tutino empreendedor, ele não veio do nada, né? Porque você teve um pai que foi empreendedor também, né? Verdade. Você Vou chorar, cara. Ô, cara. Eu acho que é legal. Eu choro, pô. Eu acho que é legal, se você permitir a gente contar um pouco sobre isso também, porque teu pai empreendeu, né? E você, eu acho que deve ter muitas raízes disso, né, Cleiton? Cara, agora foi de surpresa. Cara, meu pai tinha um 4º ano primário. Minha mãe, quando eu estava na 5ª série, ela voltou a estudar também, fazendo supletivo, também na 5ª série. E minha mãe se formou e se aposentou como professora do Estado. Uma história assim de exemplo. E meu pai, ele trabalhava de garçom. E quando ele foi mandado embora dessa empresa que ele trabalhava, ele comprou no bairro onde a gente morava, lá em São Paulo, zona leste de São Paulo, né? Raízes aí bem simples, tá? Não vem ao caso, né, falar, mas era zona leste de São Paulo, periferia realmente. Meu pai comprou uma lanchonete falida com o recurso que ele recebeu dessa empresa que ele trabalhava como garçom. Eu tinha 9 anos de idade e eu sou o mais velho dos meus irmãos. E aí, quando ele comprou esse local, ele começou a trabalhar ali, né, tocar. Aí minha mãe fazia os lanches, minha mãe fazia os salgados ali. E aí, como minha mãe passou a ajudar ele, né, nesse trabalho, não tinha com quem eu e meus irmãos ficar. Então, fora do horário de escola, eu ia para esse comércio para ajudá-lo lá. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai aos 9 anos de idade. Lógico que com 9 anos ali eu mais ia passar tempo do que trabalhar, mas eu ajudava. Eu tinha que limpar o balcão, eu tinha que lavar copo, eu ajudava a lavar piso, o banheiro e tudo mais, né? E trabalhei com meu pai dos 9 aos 18 anos. Com 19 anos eu entrei na marcenaria, né? E por que eu parei de trabalhar com meu pai? O comércio não gerava renda suficiente para pagar uma faculdade, por isso que eu fui trabalhar fora. E meu pai tinha um tino comercial muito grande. Meu pai quebrou 2 vezes e se reergueu essas 2 vezes também. E eu sempre junto trabalhando com ele ali. Teve uma lanchonete, depois teve uma pizzaria e, por fim, o último local que eu estava trabalhando com ele era um mercadinho de bairro que, por uma grande coincidência, e a melhor de todas, foi onde eu conheci minha esposa. Olha só. No bairro que ela morava. Sei que você se emocionou e obrigado por você compartilhar. Porque quem olha hoje, né, de fora, a estrutura que tem, a gente acredita que as coisas acontecem no celular de dedo, né, Cleiton? E tem muita coisa por trás disso daí, né, de um empresário que às vezes está se vestindo bem, tem um carro bacana, tem um celular bacana. Mas o que está por trás disso, né? Tem muito suor e muita lágrima, né? Muito suor e muita lágrima. E é legal para as pessoas entenderem, porque essas lágrimas suas mostram o carinho que você tem com o seu negócio, né? Mostra o respeito, o compromisso que você tem com a sua empresa. Porque tem um alicerce de valores absurdo aí, né? Sim, sim. Infelizmente, meus pais já faleceram, né? E não tenho mais. Mas, então, assim, tudo quando eu vou fazer... Eu lembro muito do que meu pai fazia, da forma que ele fazia, como eu disse, era um homem com 4º ano primário, mas muito conhecimento da vida.
né, do comércio e tudo mais. Então, tudo que eu tenho hoje de valores, respeito com o próximo, né? No caso, a gente falando da empresa aqui, o respeito com o cliente, de que forma o cliente é tratado, de que forma que a gente lida com todas as situações, é muito dessa raiz do aprendizado que eu tive com ele ali desde a infância, né? Dentro do comércio, desde os 9 anos de idade. Enfrentei várias situações e todas as situações até hoje servem para que eu dê sequência em tudo que eu estou fazendo. Cleiton, você focou um pouco no assunto, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, quando você começou a contar a história, para a gente começar a datar algumas situações. Em 2007, você inaugurou a Casa Show em Maringá. Exato. E foi nessa transição que você veio para Londrina, e de Londrina você veio como gerente já, isso? Isso. E aí surgiu a oportunidade de você abrir lá. Como que foi esse processo de sair de Londrina como gerente para ir para Maringá e inaugurar a Casa Show em Maringá? Para pegar o fio da meada, né? Primeiro a gente precisa ver como é que eu vim para Londrina, né? Boa. Quando eu vim para Londrina, como eu falei antes, eu não conhecia a cidade, nunca tinha saído de São Paulo, sempre morei no mesmo local. Minha filha mais velha tinha 9 meses, né? E o meu objetivo de sair de São Paulo era ter mais tempo com a família. São Paulo tudo muito longe, horários de trabalho uma loucura, né? Trabalhava lá das 10 da manhã às 10 da noite, que era o horário de loja, mas sempre chegava antes e ia embora depois. Então eu tinha esse objetivo de ir para um local que eu tivesse mais tempo com a família. Dessa forma, meu antigo patrão teve a ideia de montar a loja no interior. Assim vim para Londrina. Passou 5, 6 meses, ele me chamou novamente para conversar, falou: Cleiton, a loja deu certo, ela já se pagou, todo investimento que eu fiz já retornou e eu vou abrir mais uma loja. Porém, não cabe mais uma loja nossa mesmo em Londrina. Não dá para a gente concorrer com a gente mesmo, mais os outros concorrentes. Então, vou montar outra loja, porém em outra cidade. Minha primeira reação foi falar: não, agora eu não vou, acabei de mudar. Aí ele disse: não, aqui a situação é diferente. Eu vou montar a loja, vou fazer o investimento e assim que a própria loja se pagar, como aconteceu aqui em Londrina, você fica meu sócio meio a meio nessa loja. Eu falei: então eu vou. E aí, com 11 meses que eu tinha mudado para o Paraná, eu já me mudei para Maringá como sócio da loja, mas ainda devendo o pagamento desse investimento que era feito, né? E aí eu sempre toquei a loja, né, como gerente de vendas mesmo, e o sócio que me trouxe, o antigo patrão, era o investidor realmente. E o que você acha, assim, que ele viu em você? Porque, assim, você trazer uma responsabilidade dessa e compartilhar, né, porque a loja você pagou e ele colocou você lá como sócio. Sim. O que ele viu em você? Porque vocês não tinham uma relação, vocês começaram a ter relação depois você foi trabalhar para ele, certo? Exato. O que tu acha que ele viu em você que, de repente, pode servir de exemplo para essa geração que está vindo aí no mercado de trabalho? Voltando um pouco na história também, né? Eu comecei a trabalhar para ele em 98, 99, que foi quando eu comecei a namorar minha esposa. Quando eu comecei a trabalhar para ele, eu tinha 3 meses de namoro com a minha esposa. E eu sempre trabalhei para os outros como eu trabalhava para o meu próprio negócio quando eu trabalhava com meu pai. Eu aprendi que tudo que eu tenho que fazer bem feito para fazer uma vez só. E já que vai fazer, é meu nome que está ali, faça da forma correta. Porque aquilo ali é o que vai dar sequência depois no meu sucesso ou não. Então eu sempre trabalhei na loja dele, cuidando como se fosse minha loja. Então trabalhei para ele como vendedor, na loja dele que eu passei para líder de loja, na loja dele que eu passei para gerente. E aí eu era o gerente da loja dele em São Paulo, né? Ele tinha uma rede com 8 lojas. A loja que eu trabalhava, graças a Deus, era a loja mais bem posicionada e era a número 1 em vendas dele da rede lá em São Paulo. Então, ele via esse meu compromisso em cuidar do que é dele como se fosse meu. E tinha uma característica ali de intraempreendedor, né? Isso, exatamente. Que legal. Eu sempre entendi que o sucesso da empresa seria também o meu sucesso. E olha que é uma mentalidade isso, né? Porque hoje em dia as pessoas elas entram para trabalhar, cumpre a jornada que foi combinada e só, não tem o a mais. Exatamente. E eu acredito que quando você faz o a mais ou
o over delivery, que nem vocês fazem na entrega, na venda, que é o entregar mais que aquilo que o cliente comprou, e você ganha ali a fidelização desse cliente, quando o colaborador também ele entrega a mais, com certeza ele vai ter essa Está sendo oportunidade, visto, né? Está sendo visto. Quem faz mais é visto mais até do que o que faz menos. E aí, pegando isso, não era o tópico aqui agora, mas eu acho que vai encaixar bem. Você é um cara que se destacou, se destaca e você tem uma cultura, né? Eu acredito que a cultura de uma empresa começa de cima para baixo. Como que funciona hoje na sua empresa, tanto na fábrica quanto lá na Casa Show em Maringá, na loja em si? Essa questão de colaboradores, eles seguem essa cultura de sempre entregar mais também? Vocês estão aqui com 18 anos de mercado. Qual que é o colaborador, assim, o tempo dele dentro da loja trabalhando com você, por exemplo? Olha, isso tudo começa a hora que a gente vai fazer a seleção, né? Eu faço questão de eu mesmo fazer entrevista com todas as pessoas que vão trabalhar com a gente. Lógico que em alguns casos, principalmente trabalhos externos, assim, hoje eu já não consigo falar com todos, mas a gente sempre contrata por indicação e são pessoas que já estão com nós há mais tempo, né? Então, quando eu faço a entrevista, assim, raramente eu fico perguntando muito sobre o conhecimento da pessoa. Eu pergunto muito da vida pessoal, realmente, da estrutura familiar, né, se a pessoa tem filho, se não tem, se é o primeiro casamento, se não é, se é separado ou não, porque isso me dá um parâmetro se a pessoa defende os mesmos valores que eu na vida pessoal. Porque o que a gente tem na vida pessoal, a gente traz para a vida profissional. Então, lógico que a maioria das vezes a gente erra nesses julgamentos, mas acontece da gente acertar também, né? Então, hoje, por exemplo, na fábrica, né, que trabalham aqui na produção, tem pessoas que estão há muito tempo também diretamente com o meu sócio, né, que é o gerente de produção, e o nosso gerente de fábrica, são mais de 10 anos já trabalhando juntos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Aí tem as pessoas que têm um pouquinho mais de rotatividade ali na produção, né, ajudantes. Né? Mas tem algumas pessoas também, operadores de máquinas, há 6, 7 anos trabalhando ali. Na loja, tem uma das vendedoras que eu acompanho a vida dela praticamente. Ela começou a trabalhar com a gente como estagiária, ela cursava design de interiores. Ela ainda namorava o marido dela, né? Muito parecido com o que aconteceu comigo, assim também. Ela hoje, o filhinho dela já tem, acho que 6 ou 7 anos, e está comigo desde aquela época. Quando o filhinho nasceu, ela ficou um período fora de 1 ano e meio ali, por causa da criança, e voltou a trabalhar com a gente. Ela é a pessoa mais antiga com a gente aqui no Paraná. Acredito que dá em torno de 13, 14 anos que ela está com a gente. Na loja, tem os projetistas e outros vendedores já com 6, 7 anos também de casa. O que eu acho interessante, as pessoas saem e depois voltam. Eu aceito essas pessoas, porque muitas delas, comercialmente falando, eu as formei. Então, eu tenho pessoas lá que saíram e voltaram também. Tem um que, assim, ele saiu para tentar o próprio negócio, não deu certo, peguei de volta, né? Tá lá com ele ali. Não, assim, a hora que ele falou que ia, eu incentivei. Eu falei, cara, você tem que ir, se você acha que é a hora, surgiu a oportunidade, vai também. Eu vim para o Paraná assim, né? E aí, infelizmente, o negócio dele não deu certo, ele tinha sócio também, acabou não funcionando, e voltou para a empresa. Hoje, a pessoa mais nova na empresa tem 2 anos e meio lá dentro da loja. Na fábrica tem algumas pessoas com menos tempo, que são os ajudantes, e tal, tem uma rotatividade maior, infelizmente, mas as pessoas que estão mais próximas de nós, elas acabam ficando mais tempo, porque eu acredito que elas conseguem ver na gente esses valores que a gente tem e que talvez entendam que a gente consegue agregar alguma coisa à vida pessoal e profissional. E falando em loja, falando lá dos diferenciais de Maringá, o pessoal depois vai colocar ali na edição algumas imagens de Maringá. O que você traz como diferencial que a loja de Maringá tem? E quando a pessoa ela vai até a loja, o que ela pode esperar da loja? Olha, uma coisa assim que está tudo muito interligado, né? Em Maringá a gente tem um ambiente muito gostoso entre os próprios funcionários, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu o ano passado,
que eu não estava organizando nada para uma data comemorativa e de repente os funcionários falaram, tal dia nós vamos ter comemoração do dia tal, que eu não lembro agora exatamente qual era o momento, mas eles organizaram e depois só me falaram, Cleiton, ó, dividimos tudo, igual a sua parte é tanto. Né? Então, eu acredito que isso o cliente percebe, né? Um ambiente que é colaborativo, todo mundo se ajuda. Quando um vendedor está ocupado e chega o cliente daquele vendedor, o outro que está desocupado, ele vai atendendo esse cliente até que o primeiro libere, né? Então, a gente tem isso. Além disso, hoje a gente está num posicionamento muito bacana dentro de Maringá, numa área nobre ali da cidade, né? Então, fizemos um showroom a contento, né? Num padrão bem bacana ali, para que o cliente se sinta bem, né? Aí todo o que a gente já mostrou de fábrica aqui, de acabamento, como é produzido, a gente tem ele lá montado como um produto final. Uhum. Então, acredito que o cliente ele não vai chegar na loja e falar assim, isso aqui é diferente das outras lojas, porque o produto final ele é um produto frio, né? Então ele vê o que está pronto ali, mas ele percebe, a hora que ele entra na loja, que ele conversa com os vendedores e na maioria das negociações eu participo, ele percebe o compromisso que a empresa tem com a satisfação dele. Isso eu acho que é o grande diferencial. Eu acho legal você tocar nesse ponto, porque assim, quando você pergunta, por exemplo, o diferencial para uma empresa, ela vai falar qualidade de produto, vai falar entrega rápida. E eu sempre gosto de tocar no ponto, né? Que isso não é diferencial, é sua obrigação. Isso é obrigação. Se você tem ali uma empresa e atende o cliente final, o mínimo que o cliente está comprando e espera é qualidade. Eu acho legal que você usou durante o nosso roteiro, nossa visita técnica, e agora aqui umas 2, 3 vezes. Olha, o produto, se ele for ABC, ele vai ver o produto final ali, é frio. Não é isso daqui o diferencial. O diferencial está no todo, está na história, está no que a gente vai viver com você desde a hora de projetar. Isso realmente faz bastante sentido. É legal olhar para isso. Cleiton, em 2015, seguindo aqui o rumo da história, vocês deram um passo. Sim. Né? E esse passo foi de ter a fábrica própria. Exato. Um grande desafio também. Muito grande. E de onde que surgiu essa ideia de ter a fábrica própria e por que, né, ter a fábrica própria? É bom, nem tudo são flores, né? A gente tem, como a gente falou antes, tem muita lágrima, muito suor. E 2014 foi um ano muito decisivo para essa tomada de decisão. A gente revendia, né, de outra marca modulada, né, que é planejados, e estava numa situação que realmente a empresa não estava bem financeiramente falando. E uma solução que após bastante estudo, cursos, né, até, não sei se depois pode citar ou não, mas fiz curso Sebrae, né, fiz algumas consultorias, cheguei à decisão de que o ideal seria começar a fabricar. E em 2015 nós começamos lá em Maringá com a fábrica de 300 metros quadrados. Todas as máquinas que estavam lá dentro eram financiadas, tudo Cara e coragem. Cara e coragem, o espaço alugado, tudo para montar ali. Uhum. E era novidade a produção, porém não era novidade o produto. Né? Então, todo o estudo que foi feito foi para que a gente tivesse uma linha de produção realmente como uma fábrica. Desde o início, eu pensei numa fábrica que, mesmo com 300 metros, aquele mesmo formato poderia ser replicado para um espaço de 5, 6 mil metros. Hoje estamos aí no metade do caminho, né? São 2 mil metros aqui, mas já tinha a mesma estrutura de fábrica, esse pensamento de fábrica, para otimizar a produção e tudo mais. Então, as pessoas falavam assim, é uma marcenaria, mas na hora que iam visitar a gente, via que era uma fábrica num tamanho menor. Perfeito. Porque eu sempre produzi etiquetando peça, né, com plano de corte, dando aproveitamento de chapa, entregando embalado o produto para que seja montado na casa do cliente, porque uma das principais decisões para esse formato foi o seguinte, o que o sob medida tem melhor do que o modulado que eu vendo hoje? Uhum. O estilo de atender o cliente, porque o cliente vai ter liberdade no projeto. E o que a fábrica tem de melhor que a marcenaria? Volume de produção,
padrão no que entrega, né? Porque aí não é cada cliente foi feito por uma pessoa, então o padrão do que foi entregue foi diferente. Então, desde esse início, a gente trabalhou com máquinas, que aí a máquina que faz o acabamento, a máquina que faz o corte, a máquina que faz a furação. Então, sempre tive operadores de máquinas, nunca tive nenhum marceneiro na nossa fábrica. Então, a gente até no início contratou pessoas para ensinar a usar a máquina para não trazer ninguém com vício de marcenaria. Então, já tem esse pensamento desde o início ali. Desde o início, graças a Deus deu certo. E a gente vê um mercado bastante crescente, né? Depois, o pessoal da edição vai colocar aí em números o quanto que esse mercado de móveis planejados ele cresce ano a ano. Você, como um visionário, por que eu falo visionário? O pessoal estava conversando com o Cleiton, ele consegue ter um planejamento de 2, 3 anos na frente e vai explicar o porquê desse planejamento, né? Que é necessário ter esse planejamento. No que você acredita, assim, ó, que isso impulsiona o mercado? Quais são os fatores que estão impulsionando o mercado? E como que a Casa Show se posiciona dentro desse crescimento? Cara, uma pergunta assim ampla, né, do que é falado. Lógico que o mercado de imóveis planejado, ele acompanha o mercado da construção civil. Porém, no móvel planejado, chega... vou voltar aqui, tá? Da edição. Então, porque eu fui olhar o que o mercado de imóveis planejados, ele acompanha o crescimento da construção civil. Porém, só vai chegar nos móveis planejados aproximadamente 3 anos depois, porque é o tempo de construção de um prédio residencial, de um prédio comercial, e às vezes, quando é uma casa, em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Então, a construção civil reagiu no mínimo 2 anos para reagir à linha de imóveis planejados. Quando a gente consegue entender isso, né, a gente busca parcerias com quem está na construção civil. Porque esse cliente comprou o imóvel, a hora que ele for mudar, ele precisa do armário planejado. Ou de qualquer móvel, né? Mas o armário planejado, hoje, por espaços cada vez menores, é a solução realmente que as pessoas procuram. Então, a gente buscou parcerias com construtoras, né? Então, em Maringá já são hoje 3 construtoras que a gente tem apartamento decorado lá em parceria com eles, investimento nosso nisso aí, mas já pensando no cliente que vai receber o imóvel daqui 2 anos e meio, 3 anos. Esse investimento é feito agora para atender esse cliente lá na frente. Então é necessário você ter essa visão de longo prazo, não dá para pensar porque se eu for pensar nesse cliente a hora que ele estiver recebendo as chaves do apartamento, eu perdi o time do atendimento dele. Entendi. Só que daí eu sou um cliente desconfiado de tudo, Cleiton. A gente vê hoje empresas que a pessoa vai casar, por exemplo, ela paga o casamento 1 ano antes, a empresa some, desaparece do mapa, a pessoa fica lá um sonho, né? Porque às vezes a pessoa vai casar e ela tem um sonho, a empresa sumiu, vai virar um pesadelo. Compra um apartamento, de repente esse apartamento não é só para investir, é uma realização de um sonho, assim como fazer meus móveis planejados também. Quem me garante que essa Casa Show vai dar 3 anos vai estar lá ainda? Pois é, né? Eu acho que deve receber esse tipo de questionamento, não recebe? Normalmente, essa venda para o cliente ela é feita assim, no máximo 1 ano e meio antes da entrega do imóvel, né? Eu tenho algumas condições diferentes por causa da parceria com as construtoras, e aí eu repasso algumas situações de vantagens também para o cliente. E já me questionaram isso sim. E é um questionamento legítimo, né? Você falou de empresas de eventos, né, para casamentos, mas eu já vi muitos casos de também lojas de móveis planejados fazerem isso. Então, essa desconfiança é legítima. E, infelizmente, não tem como dar essa certeza para o cliente, não tem como garantir isso. Mas o que eu sempre falo quando me fazem essa pergunta? A Casa Show é minha vida. É minha... Cara, Que incrível, irmão. Que incrível, cara. Quanto amor. Pessoal, você tá vendo aí a emoção durante a entrevista? Porque só quem é apaixonado pelo que faz consegue transmitir isso em palavras. Aí você consegue ver o quanto de tato, né, o quanto de sentimento tem nisso daqui, né? Na frente do cliente eu não choro. eu me seguro. Mas assim, qual é o argumento, né? O que eu posso
prometer para o cliente, eu não posso prometer para ele que a empresa vai estar aberta. A Casa Show é minha vida, que nem eu falei, quando eu mudei para Paraná, minha filha tinha 9 meses, a mais velha. Hoje ela está no 3º ano de faculdade, vai fazer 20 anos. A minha mais nova já nasceu em Maringá, vai fazer 17. E minha única fonte de renda é a Casa Show. Eu não tenho como aceitar que a Casa Show não dê certo. Se a Casa Show acabar, acabou minha vida, eu quebrei. E de jeito nenhum eu quero quebrar, eu quero continuar. Eu quero terminar de formar minhas filhas, quero me aposentar com alguma fonte de renda diferente e tudo isso vai vir da Casa Show. Então a única coisa que eu posso prometer para o cliente quando ele faz esse questionamento é que o máximo que eu puder fazer para que eu entregue o móvel dele, isso vai ser feito e eu garanto isso com minha própria vida financeira, familiar e profissional. E a gente não está falando de uma empresa que começou ontem, né? Já passou pelo fator tempo, que são 18 anos. Sim. E quando você olhar durante todo esse episódio nosso, na visita técnica, você vê que tem muita tecnologia dentro da Casa Show. Tem. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia. Porque a tecnologia hoje, ela transforma diversos setores. E nessa visita, eu percebi muito disso e eu fiquei assim, ó, impressionado, principalmente com a rastreabilidade. Então, vocês conseguem agregar valor em volume, vocês têm volume. Sim. E como que não se perde nisso? Explica um pouquinho na tecnologia que vocês utilizam no processo. Nós utilizamos o programa que na loja é feito, o projeto. Né? Então, tudo começa pelo projeto. O projeto tem que ser um projeto correto. Então, todos os vendedores e pessoas que estão envolvidas com o projeto são pessoas técnicas. Né? Então, pessoas formadas em arquitetura, design de interiores. Né? No meu caso, é experiência, realmente, né? Porque eu comecei numa época diferente, né? Sim. A gente está falando de quase 40 anos, não, de mais de 30 anos atrás, né? São uns 32 anos atrás eu comecei. Então, no meu caso, experiência. Então, é lógico que eu não conseguia acompanhar a situação de fazer um projeto bonito. Então, por isso tem as designers interiores, tem as arquitetas da loja, mas eu entendo muito da estrutura do móvel. Então eu sei muito o que vai dar certo ou não na hora de montar. Então todos os projetos, além de bonitos, passam por um crivo técnico para que ele seja bem feito. Primeiro passo, porque ali é onde está a raiz de todo o sucesso ou todo o problema do projeto na hora de montar. Então a gente cuida muito desse passo para que saia tudo correto ali, porque depois tudo é via sistema, né? O que acontece? Esse projeto que foi feito, exatamente o que está ali na tela, o que está aparecendo, é o que vai ser produzido. Como que acontece essa sequência? Vem para a nossa fábrica, é gerado um plano de corte, num programa específico para isso. Esse plano de corte, ele gera toda a parte de aproveitamento de chapa, listagem de ferragens que a gente precisa separar para montar esse móvel. E aí, a hora que ele gera esse plano de corte, cada peça tem uma etiqueta. Essas etiquetas são identificadas com o nome do cliente, número de pedido, qual ambiente é aquela peça, de que peça aquela peça pertence a qual armário daquele projeto. E aí tem também códigos de barras nessas peças, e esse código de barra é o que vai determinar o que a nossa máquina, né, toda CNC, vai fazer. Então, primeiro, a peça passa pelo corte, depois que ela é cortada, é feito o acabamento de borda nela, e aí ela volta para uma outra máquina que faz toda a furação e canal de fundo e de ferragens e tudo mais que precisa, né, para montagem. E tudo isso, só lendo o código de barra, a máquina sabe o que vai fazer. No final, as peças são todas limpas para serem embaladas e cada volume também tem essa leitura do código de barras para garantir que dentro daquela embalagem, daquele volume, as peças que estão ali sejam do mesmo cliente, do mesmo pedido e do mesmo ambiente. Porque a hora que fecha o volume, está a identificação do cliente, do ambiente e do pedido. E na hora da entrega, para ficar mais fácil para o montador também, a pessoa que está fazendo a entrega consegue colocar um apartamento inteiro com 2 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros, ele consegue deixar
dentro de cada ambiente certinho o que é exatamente daquele ambiente para montar. Não chega a peça misturada. Não fica nada perdido. Nada perdido. E além disso, né, não é porque um cliente, quando a gente solta um lote de produção, chega a ter 12, 13 clientes diferentes, com vários ambientes em cada um, e é produzido tudo junto. Na hora da embalagem, o código de barras ajuda nessa separação. E esse acaba sendo um baita diferencial, Cleiton, que eu estava olhando, o pessoal vai ver nas imagens daqui a pouco isso daí. Porque eu já tive situações, por exemplo, que você vai comprar um móvel solto na loja, por exemplo, ou que vou comprar aqueles armários modulados que você compra em blocos, né, em loja, e a pessoa consegue entregar errado. Entrega bem menos e consegue entregar errado e tem fator humano. Uhum. Mas aqui você também tem fator humano, porque Sim. passa na mão das pessoas também para poder separar as peças. E me chama a atenção que uma fábrica é um ponto interessante que entrega para outras empresas do Brasil também. Vocês não produzem apenas para Casa Show, vocês entregam também para outras empresas, certo? E vocês não se perdem. E justamente por conta desse sistema de rastreabilidade. Então, eu estava olhando junto com um colaborador dele, como eles fazem a montagem de lotes. E a gente estava olhando lá, tipo, o lote X, 500 peças para produzir. Lote Y, 2.000 e poucas peças. Eu falei, caramba, cara. Você errou. O lote menor era 2.600 peças. O maior tinha 7.000 peças. Meu! Você tem uma noção do que é isso? 7.000 peças é muita coisa. É E muita não coisa. se perde. Você citou uma situação ali, né, de algumas empresas que às vezes vem errado. Ali é fator humano, tá? Porque essas empresas que fazem esses armários modulares, mesmo mais simples, eles têm uma tecnologia até maior que a minha aqui. Porém, são muito mais pessoas trabalhando, mexendo. Então, infelizmente, o fator humano acontece. Acontece. Né? Isso não tem jeito, tá? Às vezes a gente é o premiado, né? Mas a tecnologia que essas grandes fábricas têm, eu estou no caminho delas, tá? Então, o que a gente pode colocar que isso realmente é muito bom e importante? A hora que a gente faz a entrega, essas etiquetas, a gente consegue identificar que volume faltou. Porque a etiqueta externa do volume, ela me fala quais são as peças que estão ali dentro. Uhum. Então, quando o montador está na casa do cliente e fala, olha, esse armário aqui que é embaixo da FIA, está faltando uma prateleira, pelo projeto ele vai saber qual era a referência daquela peça, qual era o número dela na linha de produção, e aí a gente sabe que o volume que estava aquela peça faltou inteiro, porque não tem como faltar só ela. Então, para atender o cliente de forma rápida, a gente já consegue produzir todas as peças que estavam no mesmo volume, independente da informação do montador. Entendi. Ele informou uma peça que estava no volume, por essa identificação, rastreabilidade, como você disse, a gente consegue saber todas as peças que vão faltar antes dele montar. Né? Então, consegue antecipar o problema e começar a solucionar de forma mais rápida. Quando eu comecei a andar pela fábrica, me surgiu um questionamento. E aí eu fui olhando e depois você tirou ainda, eu queria que você trouxesse aqui também. A Casa Show hoje, a fábrica, a gente pode considerar uma empresa sustentável. Gente, eu fiquei impressionado com o sistema. E o Cleiton falou que nem é ainda dos sistemas mais top que tem. Mas eu, olhando ali, eu falei, cara, é surreal esse sistema aqui. O nível de aproveitamento da chapa de MDF para ter o mínimo de descarte possível. E isso reflete para o próprio cliente, né? Porque daí fica um custo menor. Exato. Quando eu perco menos material, eu cobro menos material do cliente. Eu cobro do cliente exatamente o que eu vou usar. E a hora que eu tenho menos perca, eu não preciso ficar repassando o valor de perca de material, né? Isso o plano de corte traz para nós isso. E a pessoa que compra está comprando de uma empresa que ela sabe que é sustentável, né? Exatamente. Isso é importante a gente destacar isso no cenário que a gente vê hoje, onde tem bastante empresas que estão voltando ou virando os olhos ou aprendendo a se adaptarem para ser sustentável. O próprio mercado de planejados, ele tem essa preocupação, tá? Todo o material que é utilizado é material de madeira reflorestada, né? Então, desde a produção da nossa própria matéria-prima, existe já essa situação de sustentabilidade. E aí, cabe a gente, na ponta aqui, continuar com essa preocupação. Legal. Cleiton, a gente está chegando ao final do nosso talk. Foi rápido. E tem aqui algumas perguntas para te fazer ainda, e a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né? Porque o que tem de história
Que tem história, mas eu não vou fazer você se emocionar 50 mais. anos de história. Com 18 anos de mercado, que lições você tira dessa trajetória que você possa transmitir para quem está assistindo a gente? Cara, de supetão, assim, já passei por várias situações, né? Situações que teve uma pessoa que acreditou em mim primeiro, né? Me colocou lá em Maringá, né? Como sócio dele, sem eu colocar um centavo do meu bolso, né? E, pelo contrário, ele investiu em mim também, né? Então, já tive esse tipo de situação. Tive a situação que fiquei com a vida financeira muito tranquila, situação que fiquei com a vida financeira muito apertada, de pensar, inclusive, voltar para São Paulo, o que fazia antes, e depois situação muito tranquila, né? E agora uma situação aí que a gente tenta manter. Não é totalmente tranquila, mas a gente entende que está num patamar que ou a gente investe mais ou vão nos engolir. Então, assim, não dá para ficar parado. Tá? Então, nesse tempo de loja, uma coisa assim que realmente eu acho que dá para resumir é assim, eu nunca desisti. Passei por muitas dificuldades, mas uma única vez eu tive na minha cabeça assim, se isso aqui não der certo, eu faço tal coisa. Foi uma única vez que aconteceu isso, que foi quando eu comecei a produzir. Uhum. Mas, fora esse período aí, né, que foi de 2014 para 2015, o meu pensamento sempre foi, eu vou fazer assim. Mas não uma decisão aleatória, né? A gente estuda o mercado antes, verifica, vê o que fez antes, deu certo, o que deu errado. E eu sempre coloquei um objetivo e corri atrás dele. Né? Diferente de alguns empresários aí que são muito, assim, vê na frente, né? Consegue visualizar 10 anos lá na frente, a minha visão é um pouquinho mais curta. Uhum. Mas desde sempre, né, eu fui muito executor. Então, sempre trabalhei muito, né? E com foco no que eu queria, sem me desviar daquilo. E, lógico, correr atrás daquilo ali, mantendo os valores, né? Para que a gente não faça nada fora do que é o correto diante dos olhos de Deus e dos homens. E olhando para o futuro, Cleiton, o que seus clientes, seus parceiros podem esperar da Casa Show? Cara, assim, o que sempre a gente entregou, né? O compromisso mesmo de estar junto ali. Os parceiros, realmente, eu busco parcerias, não tirar vantagem de ninguém, nem o contrário, né? A gente não quer isso. Então, o que eles podem esperar de mim? O compromisso que eu sempre tive, né, com a empresa, com os negócios, com a pessoa que está ali perto da gente, com os colaboradores, né, esse respeito que a gente tem com todo mundo e o empenho. Esse empenho nunca faltou, né? A saúde tá de pé ainda, né? Mas a disposição já não é a mesma de quando eu tinha 20 anos de idade. Mas eu vou te falar que tem uns aí de 20 que ainda não pega, né? Não pega meu pique, não. Ainda mais no pedal. Uhum. Se pegar para pedalar junto, esquece. Não, eu já estou um pouquinho enferrujado, né? Mas até 2 anos atrás eu chamava para um racha assim. Chegar na minha idade é fácil, eu quero ver chegar no meu pique. É manter, né? Ô, Cleiton, teve algum insight, algum conselho que você recebeu que você carrega para sua vida com você? Cara, assim, Maringá foi tudo de bom para a minha vida, né? Em Maringá, por exemplo, que eu me converti ao cristianismo, né? Eu não participava de igreja nem nada, e isso já foi em 2008, tá? Foi muito recente quando eu tinha mudado. E um versículo que realmente marca a minha vida, e lógico que depois que a gente conhece a Jesus, né, a gente tem essas diferenças. Toda vez que eu tinha alguma situação difícil, eu olhava para trás, o que eu já tinha passado, o que eu já tinha conquistado, o que eu já tinha feito. E uma frase sempre me vem à cabeça, um versículo que está em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Ele apareceu um anjo do Senhor e ele disse, o Senhor é contigo, homem valente.
E o homem valente, eu entendo que eu estou dentro desse patamar aí, porque eu nunca desisti, sempre lutei muito, né? Sempre trabalhei muito, né? Como eu falei antes, trabalhava com meu pai, a gente tinha um comércio que era um mercadinho de vila, a gente trabalhava de domingo a domingo. Quando eu passei a trabalhar de vendas com móveis planejados, eu trabalhava de domingo a domingo também, minha folga era de quinta-feira. E se não fosse feriado, senão tinha que trocar o dia da folga, né? Então, essa valentia, essa disposição eu sempre tive. Então, essa é uma frase, assim, um versículo, né, que quando aparece qualquer dificuldade, ela me vem à cabeça sem eu precisar fazer força. Eu não sei, a gente tem uma equipe aqui, galera, e é legal que o Cleiton tá falando, tá todo mundo assim, ó, olhando assim, porque acaba virando uma aula, né, e realmente acaba nos inspirando. E, Cleiton, para a gente finalizar, o que é sucesso para você? Cara, eu nunca pensei numa definição de sucesso, né? Mas assim, se for falar, você se considera alguém bem-sucedido? Me considero, mas aí eu vou falar situações, não uma definição. É que nem eu falei, né? Vindo periferia de São Paulo, minha mãe costurava em casa, meu pai era garçom. Quando ele comprou o comércio, minha mãe era cozinheira desse local. Eu cresci trabalhando com meu pai. Hoje as pessoas quando fazem 18 anos ganham um carro do pai, ganham uma viagem para Disney, né? Meu pai me deu uma bicicleta usada, montada na bicicletaria, e eu fiquei feliz com aquilo, né? Então, a hora que eu olho de onde eu vim, né? Hoje eu já estou para fazer 23 anos de casado, a família que eu construí, a formação das minhas filhas, né? O nível de educação que elas têm, o compromisso que elas têm com a gente, o respeito que elas têm com a gente, com as pessoas. E a forma que está a empresa, né? Como eu comecei, do nada, tive oportunidade e corri atrás para conquistar o que eu tenho, eu me considero uma pessoa de sucesso pessoal, profissional e espiritualmente. Não sei definir isso tudo que eu falei numa frase, tá? Mas eu me considero uma pessoa de sucesso e quem conseguir isso, né? Paz e espírito, conseguir uma família que é amorosa, a família que a acolhe bem e ela se sente, assim, como eu posso definir? A pessoa que está trabalhando tem vontade de ir para casa, né? Ela tem vontade de ir para casa e ela está rodeada de amigos, pessoas que são sinceras com ela, não importa a posição social. Essa é uma pessoa bem-sucedida. Incrível. A gente fica até meio sem palavra para falar depois dessa, né? Senhoras e senhores, nossa conversa hoje foi com Cleiton de Souza, sócio proprietário da Casa Show. E esse episódio só pôde acontecer pela parceria com o nosso timaço da produtora VMark Vídeos. Então, se você precisa de vídeo institucional, profissional, a VMark é um grande parceiro aqui do Neital. Então, curta esse episódio, comenta, nos siga no Instagram, que você ajuda o nosso perfil a crescer cada vez mais. E, Cleiton, como é que as pessoas podem fazer, seus clientes podem fazer para achar você nas redes sociais ou fazer algum orçamento lá com você? Bacana, a gente tem o site, né? Casa Show ID de interiordesign.com.br, no Instagram Casa Show Interior Design, no Facebook Casa Show ID e o WhatsApp 44 3024 2869. Cleiton, queria agradecer. Que agradeço A oportunidade da gente bater esse papo. Obrigado, Pedro. Algumas coisas foram de surpresa, judiou de mim, mas eu acho que no fim deu bom. Que você possa continuar levando essa mensagem cada vez mais, realizando o sonho de muitas pessoas. Amém. E hoje eu aprendi muito com você, espero que quem assista também possa se inspirar com as tuas palavras, tá? É muito bonito, eu reforço, por ouvir do empresário que alcançou o patamar que você alcançou, ver a humildade e o amor que você ainda fala pela tua empresa, pelos seus parceiros, cara. Que eu possa ser 10% do que você mostrou que você é aqui hoje, que eu tenho certeza que vou ter Fala isso não. pelo seu passo, tá bom? Que isso, Gratidão, cara. viu, meu irmão? Eu que agradeço. Tamo junto, Muito obrigado. tá? Abraço, viu?